Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui para conversar um pouco com você a respeito de missão urbana. O mundo em que vivemos é um mundo urbano. De acordo com a ONU, 55% da população mundial vive nas cidades. E esse número só não é maior porque ainda as populações da Ásia e da África correspondem a menos de 40% de pessoas que vivem nas cidades. Contudo, nos demais continentes, nós temos cerca de 75% de pessoas vivendo em ambientes urbanos. Essa, por exemplo, é a realidade do Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Isso é significativo, porque aproximadamente 70 anos atrás, nós tínhamos apenas 30% dos brasileiros vivendo nas cidades. Esse número do contingente urbano aumentou significativamente. E a pergunta que fazemos é: será que toda essa mudança das pessoas, do ambiente rural, do campo para a cidade, altera a forma da igreja cumprir a sua missão? De acordo com aquilo que nós acreditamos, sim, altera. Veja, a missão da igreja continua sendo a mesma. O evangelho que a igreja prega continua sendo o mesmo. A tarefa imperativa dada por Cristo não mudou, mas as formas da igreja cumprir a missão no ambiente urbano, isso sim muda e é altamente desafiador. Esse envolvimento da igreja e dos cristãos para sinalizar o reino de Deus no ambiente das cidades é o que nós chamamos de missão urbana. E para falar sobre esse desafio, nós temos a alegria de apresentar para você a nova série de lições bíblicas para o primeiro trimestre de 2021. Uma igreja para a cidade. O desafio da missão urbana. Diante do desafio que temos de pregar o evangelho no contexto das cidades, nós trazemos essa lição para refletirmos sobre esse chamado de sermos uma igreja para a cidade. Existem muitas igrejas que são igrejas da cidade. Elas se parecem muito com a cidade. Elas se mundanizaram. Ao passo que existem muitas igrejas que são igrejas na cidade. Elas apenas figuram na cidade. Elas têm um endereço na cidade, mas não fazem nenhuma diferença, nenhum impacto nos locais onde estão plantadas. O nosso desafio é ser uma igreja para a cidade, isto é, uma igreja que faz diferença no local onde está plantada, uma igreja que impacta positivamente a sociedade, o bairro e a cidade de maneira geral. Nas lições dessa série, nós teremos os 6 primeiros estudos apresentando a fundamentação da missão urbana e os últimos estudos tratando especificamente da atuação da igreja nas cidades, para ajudar-nos a pensar a como ser uma igreja para a cidade. A nossa oração, irmãos, irmãs e a todos aqueles que tiverem acesso a esse material, é que o Senhor Jesus nos ajude a sermos uma igreja para a cidade. Que a luz do Evangelho de Jesus e os princípios do Reino de Deus invadam as cidades onde nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e onde as nossas comunidades estão plantadas. Que Deus possa usar você nesse processo. Bons estudos e que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica realizada pela EAP de Vila Maria. Estamos contentes por estar aqui mais uma manhã, podendo ministrar essa lição bíblica que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano de 2021. A lição que nós estamos estudando, como é conhecimento de todos os irmãos,
é a lição bíblica com o tema Uma Igreja para a Cidade, o desafio da missão urbana. Eu te convido a vir comigo a estudarmos o que nos diz a lição de hoje, porque temos a certeza que seremos edificados pela palavra de Deus, seremos orientados pela palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos a lição, eu quero pedir que você faça uma oração comigo, que você curva aí a sua fronte e peça a orientação do Espírito Santo de Deus. Pai Santo e bendito Deus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, nos instrua, Senhor, como devemos proceder, meu Pai, que o seu Espírito esclareça a nossa mente, não nos deixe, Senhor, com nenhuma dúvida de como temos que nos relacionar com a cidade, sendo igreja de Cristo, levando esse evangelho que o Senhor nos comissionou, meu Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém e amém. Meu irmão, nós estamos iniciando agora a lição de número 6, que é a lição de hoje. Essa lição tem por tema a igreja e a cidade. Ela vai falar conosco a respeito de como a igreja se relaciona com a cidade. E o objetivo principal dessa lição de hoje é nos fazer refletir sobre as frentes ministeriais que nos ajudam a ser uma igreja para a cidade, mantendo o equilíbrio para, ao mesmo tempo, valorizá-la e confrontá-la. Nós iremos aprender nessa lição e refletir quais aspectos ministeriais da igreja vão nos ajudar a ser uma igreja para a cidade, de forma que, ao mesmo tempo que nós possamos valorizar a cidade, nós também possamos confrontá-las com a palavra do Senhor. O texto base que vai nos ajudar nessa lição é o texto que está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, o versículo de número 8, que diz o seguinte para nós: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito. Esse texto básico fala conosco a respeito da ação dos nossos irmãos tessalonicenses quando pregaram o Evangelho na Macedônia e na Acaia. A palavra do Senhor, através da vida deles, repercutiu nessa cidade e em muitas outras, transformando aquela cidade e mostrando o verdadeiro conceito do Senhor, a verdadeira palavra de Deus, que nós também temos que aprender e ensinar. O pastor Timothy Keller, ele diz o seguinte, que a visão bíblica das cidades não é nem hostil e nem romântica. A cidade tem natureza dupla. Assim, a igreja não pode contrair nem a urbanofobia, nem a urbanofilia. O que seria isso? A urbanofobia significa medo da cidade e a urbanofolia, idolatria da cidade. Como igreja, nós não podemos ter urbanofobia. O que seria isso? Urbanofobia é o medo da cidade, é a alienação da cidade. A igreja, ela se isola. As pessoas que têm esse tipo de sentimento são pessoas que não querem se relacionar com a cidade, que evitam todos os aspectos da cidade com a desculpa de se preservarem, de se autopreservarem na sua fé e nos seus princípios. São pessoas que têm medo das coisas que acontecem na cidade, ficam isoladas. Quando a igreja age assim, ela se isola da cidade, se isola da sociedade onde ela vive e se alienia diante dos acontecimentos da cidade. Então, como igreja, nós não podemos ter a urbanofobia. Da mesma forma, nós também não podemos ter a urbanofilia. O que é isso? É a idolatria pela cidade. É as pessoas que absorvem os valores da cidade ou supervalorizam a sua cultura.
Aqueles que têm essa urbanofilia são pessoas que adoram a cidade, que idolatram as coisas que acontecem na cidade, os ensinamentos que acontecem na cidade. Elas gostam dos valores pregados pela sociedade, pela cidade. Ela gosta da cultura da cidade e ela se envolve e acaba trazendo para si e para a sua vida os aspectos que a cidade ensina ou aspectos da vida daqueles que vivem na cidade, aqueles que não têm Deus e seguem as orientações da cidade. Na verdade, nós temos que ter uma vida equilibrada, ou seja, temos que ser uma igreja equilibrada. Aquele que vive com equilíbrio, que é o que nos orienta a palavra do Senhor, é o relacionamento verdadeiro entre a igreja e a cidade, é aquele que se engaja na missão que Deus deu de ir até a cidade e ele olha para a cidade valorizando o potencial que essa cidade tem, potencial para que ele possa usar os recursos que a cidade tem para poder pregar a palavra do Senhor, para poder levar para essas pessoas, ou para as pessoas, ou para os cidadãos da cidade, aquilo que eles têm de fé aprendido através de Cristo Jesus. Essas pessoas que vivem em equilíbrio, que nós temos que viver em equilíbrio, elas confrontam a idolatria da cidade ou os acontecimentos da cidade com o Evangelho, para saber se isso é agradável a Deus ou não é agradável a Deus. Por isso, temos que ter uma vida com equilíbrio, uma vida equilibrada como igreja, nos relacionando com a cidade, não temendo nem se isolando dos acontecimentos que tem na cidade, como também não aderindo a tudo aquilo que a cidade tem a nos oferecer, mas olhando com equilíbrio, vendo o potencial que a cidade tem, para que, usando todo esse potencial, a gente possa, através do Evangelho, confrontar as coisas erradas que tem na cidade. Vamos refletir um pouquinho mais a respeito disso, porque existem aí alguns aspectos que, como igreja, nós precisamos aprender para agir nas cidades, né? À luz aqui de 1 Tessalonicenses, nós podemos constatar que, na perspectiva bíblica, a comunidade cristã deve ser uma igreja para a cidade. Ela não deve viver para si mesma. Antes, ela precisa ser uma igreja fiel à missão que recebeu do Senhor e atuar com relevância em seu contexto. Atuar com relevância desenvolvendo o seu sacerdócio cristão na cidade onde essa igreja está implantada. E para se conectar com as pessoas da cidade, fazer essas pessoas se conectarem com a igreja, a lição de hoje vai nos apresentar 4 frentes ministeriais importantes nesse relacionamento da igreja com a cidade. O primeiro deles vai falar a respeito da conexão com Deus. Todos nós sabemos que a única instituição na terra capaz de ligar ao homem a Deus é a igreja. Nenhum outro tipo de instituição tem essa capacidade de fazer a ponte entre o homem e Deus. Cristo, ele atribuiu esse privilégio à igreja. Então a igreja, ela é chamada para ser uma comunidade de adoração, que segundo Paulo, essa é uma das frentes ministeriais que ela tem, e ela serve a Deus como uma ponte entre o homem e Deus na realização do seu culto diante do Senhor. A igreja deve cultuar ao Senhor e fazer a ponte entre o homem e Deus, o relacionamento entre o homem e Deus. Isso porque os homens, porque nós, porque a humanidade estava totalmente perdida. Paulo diz aqui no livro de 1 Tessalonicenses 1:9, na segunda parte, o seguinte: vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quando a igreja leva os homens a se relacionar com Deus, os homens reconhecem a grandeza de Deus e deixam as suas práticas antigas. Deixam de adorar ídolos
ídolos que nada fazem, ídolos mortos, e passam a adorar a Deus. No contexto da nossa lição, a igreja de Tessalônica era uma cidade importante em vários aspectos, tanto por ser a capital da Macedônia, como também porque quando Paulo prega ali naquela igreja, ele a escolhe não só apenas pela sua localização geográfica, e nem pela importância econômica que essa cidade tinha, mas ele escolhe porque essa cidade tinha uma ótima conexão religiosa entre as pessoas. A igreja de Tessalônica cumpria o seu papel de adoração a Deus. E quando as pessoas ali ouviam o evangelho pregado através da igreja de Tessalonicenses, quando as pessoas viam ali o culto, o relacionamento que a igreja de Tessalonicenses tinha, elas se transformavam. Os cristãos ali de Tessalonicenses eram transformacionais, ou seja, eles eram um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar as vidas de outras pessoas. Quando os seguidores de Jesus, como nós somos, vivem para a sua glória, tanto individualmente como em seus encontros semanais de celebração ao Deus vivo e verdadeiro, a sua maneira de viver se torna um poderoso testemunho para a salvação das pessoas. O texto aqui ainda nos diz que o culto público deve ser valorizado por todos e conduzido de forma que faça sentido para todos. Os presentes, membros, veteranos, os novos, os frequentadores, para que estejam conectados com Deus. O povo de Deus é chamado para adorar em meio às pessoas que não conhecem o Senhor, para que estas pessoas voltem-se para Deus, como diz lá no Salmo 96. A ideia aqui desse texto é de que os adoradores transformados transformarão o mundo para o Senhor. Então, como igreja, nessa vertente ministerial, nessa frente ministerial das 4 que vamos falar, a nossa transformação, quando adoramos ao Senhor, quando deixamos as práticas antigas, fazem com que, através do nosso testemunho, outros também venham adorar ao Senhor. Segunda frente ministerial que a lição de hoje nos proporciona é que a igreja deve fazer a conexão com o Evangelho. A igreja também é chamada para ser a comunidade da verdade. Nessa frente ministerial, a igreja serve a missão de Deus na cidade com o ensino da palavra. O mecanismo de transformação da igreja para a cidade é o Evangelho, como aconteceu com os habitantes de Tessalônica, que receberam a pregação do apóstolo como o poder de Deus para a vida deles, e pela convicção que eles tinham como a palavra de Deus. Quando o apóstolo pregou, eles creram como sendo a palavra de Deus, palavra que atua eficientemente na vida dos crentes, transformando eles. Paulo e Silas proclamaram Jesus Cristo a partir das Escrituras, e muita gente se une a eles. Se você analisar lá em Atos 17, 3 e 4, as pessoas, quando ouviram a palavra do Senhor, seguiram as instruções desses apóstolos. Nós vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 1:8, que foi o texto básico da lição, que a partir daqueles novos discípulos, essa mensagem que é de Deus, que é poderosa, ela repercutiu desde a cidade local até os lugares mais distantes. A palavra de Deus ressoou através dele, a palavra do Senhor chegou a muitos e muitos e muitos e muitos lugares. Agindo dessa forma, era inevitável e natural que esses novos convertidos, cuja vida social e religiosa fora mudada completamente, falassem aos outros a mensagem sobre o Evangelho que os havia transformado. Mas para que a mensagem do Evangelho faça sentido a quem está à nossa volta, é preciso apresentá-la como boas novas para a vida deles como um todo, e em sua própria linguagem, ou seja, de forma que eles possam entender, compreender e que isso seja uma coisa nova, uma boa notícia, para que eles, ao ouvirem a palavra de Deus,
serem confrontados por ela diante das suas atitudes cotidianas, eles possam encontrar sentido naquilo que é pregado e assim passarem a seguir ao Criador, ao Senhor Deus. Uma terceira frente ministerial que aqui nos apresenta é a conexão com as pessoas. Além da adoração e da verdade, a igreja é chamada para ser a comunidade da comunhão. Esta é outra de suas frentes ministeriais pelas quais ela serve a Deus na cidade. Paulo frisa: quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor. Os verdadeiros seguidores de Cristo não apenas conectam as pessoas com Deus e com o Evangelho, mas também entre si, para servirem a Jesus, para conectar pessoas com pessoas de maneira dinâmica e com eficiência. Podemos criar estruturas contextualizadas de pequenos grupos. Uma igreja forte e acolhedora sabe que os pequenos grupos podem se reunir no trabalho, em escolas, cafeterias e clubes, e debaixo de uma árvore em um parque, ou até em ambientes virtuais, como muitos de nós já fazemos hoje, não é? Enfim, uma igreja missional enxerga a vida e o ministério de uma perspectiva missionária, e por amar os perdidos, leva os não cristãos em consideração em tudo o que faz. Agindo assim, frente ao individualismo inerente da sociedade urbana, a vida em comunidade pode ser uma bênção para as pessoas que naturalmente passarão a servir umas às outras de forma a exercer o sacerdócio cristão em comunidade. Como igreja, nós temos que exercer o papel da integração das pessoas, ser uma comunidade inclusiva que faz com que as pessoas se interajam entre si e que juntas possam se interagir com o Senhor. E como diz o texto aqui, existem muitas maneiras de fazer isso. Uma delas é através dos pequenos grupos, que podem ser feitos não somente nos lares, como nós fazemos, mas pode ser feito em ambientes virtuais, como temos feito ultimamente devido às questões de pandemia, ou você pode se reunir com seus amigos na faculdade, ou convidar os seus amigos para ir até um parque ou um clube e ali conectar as pessoas para que elas juntas compartilhem, tenham comunhão e adorem ao Criador. Esse é o papel, é uma das frentes ministeriais da igreja em relação à cidade. E o quarto e último aspecto ou frente ministerial que a igreja tem para fazer essa conexão é fazer a conexão com o futuro. Há uma quarta frente ministerial. A igreja é chamada para ser a comunidade da esperança. Ela vive e ministra as pessoas da cidade que vivem desesperançadas, pois têm uma firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Atualmente, 180 mil pessoas se mudam para as cidades todos os dias. 65 milhões por ano, ou seja, temos um futuro urbano. E esse futuro está rapidamente se tornando presente, quer nós gostemos ou não. Somente a esperança, juntamente com a fé e o amor, demonstrados pelos cristãos de Tessalônica, podem sustentar-nos em meio às patologias urbanas. Aos desencantos da vida nas cidades, saber que aquele que por nós morreu também ressuscitou, nos habilita a esperar um futuro triunfante, pois, como disse Paulo, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. A comunidade de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Afinal de contas, como lembra Paulo, vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Alimentar a esperança de um futuro melhor por meio de Cristo faz parte da missão da Igreja de Deus aqui na terra até a sua gloriosa volta. Amém? Então, meu irmão, são essas quatro frentes ministeriais da Igreja que nós temos que observar.
ou seja, servir as pessoas na cidade, levando-as à adoração verdadeira a Deus, a um compromisso com o verdadeiro evangelho, a comunhão umas com as outras e, por fim, a esperança quanto ao futuro. Nós sabemos que muitas pessoas estão desesperançadas. Vivemos um momento difícil e que as pessoas perderam as suas perspectivas de futuro. Mas, como Igreja de Cristo, nós temos que levar a esperança para essas pessoas. Esperança tanto da convivência cotidiana, do viver cotidiano, como também de uma esperança futura da redenção do Deus Todo-Poderoso. Não está tudo acabado. O Senhor tem tudo sob controle. E lá no futuro, até mesmo aqueles que entregaram a sua vida ou tiveram as suas vidas ceifadas, poderão estar de volta em adoração ao Senhor, e junto com eles nós podemos celebrar, porque o Senhor, Ele há de agir na vida desses filhos que dormiram no Senhor. Amém? Vamos tentar recapitular rapidamente aqui um pouquinho dos aspectos dessa nossa lição. Tirar algumas dúvidas e dar algumas respostas. Talvez você esteja com a sua lição aí na tua mão, tenha feito as suas anotações. Então vamos a alguns aspectos aí. Vamos comentar a seguinte frase: a visão bíblica das cidades não é nem hostil e nem romântica. O que podemos afirmar sobre a natureza da cidade? Vamos ler aí 1 Tessalonicenses 1:9 e o item 1 dessa lição que nós falamos aqui, para que a gente possa responder: como a igreja pode conectar pessoas com Deus? Bom, em primeiro lugar, a nossa visão bíblica da cidade não pode ser hostil e nem romântica. Hostil no sentido de fazer-nos evitar a cidade, não gostar da cidade, detestar da cidade, ser alienados em relação aos acontecimentos da cidade, né? Se isolar das questões da cidade, sermos hostis com as cidades, com as pessoas que vivem na cidade, pela maneira como elas são, pela maneira como elas agem. Nós não podemos ser assim como igreja. E também não temos que ter uma relação romântica, que é o oposto, são aquelas pessoas que se vislumbram com a cidade, com os conceitos, com os ensinos, com os acontecimentos da cidade, com aquilo que a cidade ama, que a cidade gosta. A cidade afastada de Deus trabalha em busca da ganância ao dinheiro, do sexo, dos prazeres, das bebidas, dos bares, das dissoluções. E esses conceitos não são conceitos da palavra do Senhor. Mas a igreja precisa ter uma dupla relação com essa cidade. Uma relação dupla quer dizer que a gente deve se relacionar, procurando encontrar pontos bons e convergentes dentro da cidade e usar esse potencial que a cidade tem para que a gente possa agir de forma a confrontar a cidade, os seus erros, as suas coisas erradas com o que diz o Evangelho e a Palavra de Deus. Para que quando as pessoas puderem ter esse contato e conhecerem a Palavra de Deus, elas possam se transformarem, né? E a gente possa, através do nosso culto e da nossa adoração ao Senhor, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de viver, elas possam se chegar a Deus através da nossa adoração e do nosso louvor, através da adoração e do louvor da igreja. Amém? Pergunta de número 2 diz: como a igreja pode conectar pessoas com o Evangelho pela verdade bíblica? Responda aí com base no item 2 que nós já lemos e nos versículos que estão aqui. Bom, a igreja conecta pessoas com o Evangelho pregando a verdade da palavra. A igreja precisa mostrar para a cidade o que verdadeiramente a palavra de Deus ensina. Quais são os seus oráculos? O que é que a palavra demonstra como sendo a verdade de Deus, como sendo a orientação de Deus? A igreja tem as suas orientações do Senhor, e as cidades têm as suas idolatrias a homens, idolatrias a dinheiro, idolatrias ao sexo, as práticas mundanas. E como igreja nós temos que levar a palavra para essas pessoas, para que elas, ao compreenderem as Escrituras, deixem
essas práticas e mudem as suas vidas. Elas compreendam como sendo verdadeiramente a voz de Deus, orientando essas pessoas a como viverem, a como andarem nas suas vidas. E assim a gente conecta as pessoas com a palavra de Deus, fazendo elas conhecerem a vontade, os desígnios e os princípios que o Criador tem nos ensinado. Amém? Pergunta de número 3. Responda com base no item 3, como a igreja pode conectar pessoas com outras pessoas para juntas servirem a Jesus. Esse é um papel muito importante da igreja. Muito importante porque pessoas de diferentes nichos, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes etnias se unem através da igreja. A igreja precisa criar ambientes para que essas pessoas se conectem. E existem ferramentas para isso. A lição aborda, por exemplo, os pequenos grupos, que são reuniões que nós podemos fazer nos nossos lares, podemos fazer em parques, podemos fazer em lugares diversos, convidando pessoas diversas da cidade a participarem e ali juntas se conectarem umas com as outras e juntas se conectarem com Deus. Então, a igreja tem a capacidade de fazer outras pessoas se juntarem através dos pequenos grupos e de ações que possam usar os potenciais da cidade para que essas pessoas possam se unir e juntas servirem ao Senhor. E a pergunta de número 4, a igreja pode conectar pessoas com a esperança de um futuro melhor. Baseie-se em 1 Tessalonicenses 1:3, 4:14 no item 4 do documentário. Bom, a gente sabe que nesse mundo que nós vivemos, existem muitas pessoas aí desesperançadas. Perderam a esperança do futuro. Talvez por alguns traumas que têm vivido na cidade, por perdas irreparáveis diante de enfermidades e doenças. E a igreja, conhecendo quem é o Deus Todo-Poderoso, conhecendo e adorando esse Deus, levando a palavra e conectando as pessoas, também precisa levar para elas uma palavra de esperança. Palavra de esperança aqui nessa terra, porque Deus pode transformar toda e qualquer situação, mas também uma palavra de esperança para o futuro, sabendo que um dia o Redentor ele voltará e todo choro, toda dor, toda lágrima cessará. E como diz aqui o texto, o Senhor também trará de volta a vida a todos aqueles que já partiram e que podem estar causando algumas desesperanças ou tristeza nas pessoas. Então, essas são maneiras que a igreja tem de se conectar. Nessa primeira parte, a gente discorreu sobre esses aspectos ministeriais que a igreja tem. E agora a gente vai para a segunda parte da nossa lição, que é a parte um pouquinho mais curta, que fala sobre tempo de agir. Como nós já sabemos como é que a igreja pode, através de 4 ações ministeriais, se relacionar com a cidade, através da conexão com Deus, através da conexão com a palavra, ensinando a palavra, através da conexão das pessoas umas com as outras e através de levar a esperança para as pessoas. Como é que nós temos que agir a partir de agora, tendo esse conhecimento? Bom, nós somos uma igreja para a cidade, reconheçamos o potencial urbano. Então, potencialmente, a cidade é um lugar onde pessoas mais podem ser alcançadas. Então, nós temos que olhar para a cidade e reconhecer os potenciais que a cidade tem para que mais pessoas possam ser salvas. As cidades são os locais onde mais existe aglomeração de pessoas, onde mais existe ajuntamento de pessoas. As pessoas saem dos lugares mais remotos da sua terra, do seu país, e se ajuntam em cidades, pelas questões mais diversas que possam existir, questões econômicas, até familiares, elas estão sempre ali mais juntas. Então, a cidade é um lugar potencial para que as pessoas possam ser alcançadas. E nós temos que olhar para esse potencial e agir para que essas pessoas sejam alcançadas. A pergunta de número 5 vai pedir para você fazer uma reflexão a respeito de algumas questões da sua cidade.
Destaque aspectos demográficos, geográficos e culturais e etc., positivos da cidade onde você mora e como Deus pode usá-los para a propagação do Evangelho. Para um pouquinho para pensar aí na sua cidade e ver como as questões geográficas, demográficas, que é como as pessoas estão distribuídas, e culturais, como as pessoas pensam, o que elas fazem. Quais são os aspectos positivos aí da sua cidade? Como é que você pode usar esses aspectos positivos para que o Evangelho seja propagado na vida dessas pessoas? Pense nisso e faça alguma coisa, utilize da questão geográfica, do ajuntamento das pessoas, ou até das questões culturais, daquilo que as pessoas mais gostam, né, para poder ajuntá-las e levar a palavra de Deus a cada uma delas. Prática número 2. Somos uma igreja para a cidade. Confrontemos a idolatria urbana. Ao identificar os ídolos culturais em sua cidade, confronte-os por meio do Evangelho de Cristo. Bom, nós vivemos numa cidade cheia de manias, de idolatrias, de coisas que não agradam a Deus. Como igreja, o nosso papel é, através da palavra do Senhor, identificar esses erros, essas práticas, esses ídolos culturais que a cidade tem, né, voltada ao sexo, ao dinheiro, à ganância, à luxúria, muitas outras coisas que contrariam ao Senhor, e confrontar essas pessoas mostrando aquilo que a palavra do Senhor diz, mostrando aquilo que o Evangelho diz. Nós não podemos nos conformar ou nos deixar amoldar pelas questões desse mundo, mas a gente sempre deve confrontar essas pessoas ou confrontar esses aspectos culturais e idólatras que a cidade tem, para que ela possa conhecer a palavra do Senhor e deixar essas práticas. Então, a pergunta de número 6 é também para você refletir aí. Quais ídolos culturais você percebe na vida das pessoas que moram em sua cidade? Qual deve ser a postura da igreja diante da idolatria urbana? Identifica aí na sua cidade os ídolos culturais que tem aí no dia a dia, né? E pensa como você deve se portar como igreja. Você deve deixar passar, deixar para lá, isso não tem nada a ver, ou você deve confrontar através de uma vida reta, mostrando dentro da palavra de Deus essas idolatrias urbanas que existem dentro da cidade. Isso é uma reflexão para todos nós, não é, irmão? Bom, tendo todo esse conhecimento, sabendo quais são as nossas ações ministeriais como igreja e praticamente o que devemos fazer, nós temos que ter um compromisso missional agora diante do Senhor. Temos que ter um compromisso missional como igreja de Cristo, né? Então, quais são as ações e os compromissos que nós temos que ter? Nem urbanofobia, nem urbanofilia. A vontade de Deus é que você seja engajado na missão cristã em sua cidade, para redimir a cultura onde sua igreja local está plantada ou onde Deus lhe chamou para habitar. Para isso, você precisa ter equilíbrio e só o Evangelho força uma postura equilibrada. Valorize o potencial das cidades e, ao mesmo tempo, confronte a idolatria urbana. Procure usar a criatividade para utilizar um dos aspectos positivos da sua cidade e compartilhar o Evangelho com as pessoas em sua vizinhança ou no bairro da igreja. Como arte, música, esporte, eventos sociais, projetos assistenciais, entre outros. Ame, pregue e abençoe a sua cidade. Conecte as pessoas ao reino de Deus através das suas ações missionárias. Resumindo, tenha uma visão equilibrada da cidade. Use a sua criatividade para compartilhar o Evangelho. E ame, pregue e abençoe a cidade. Amém? Meu irmão e minha irmã, espero que você tenha compreendido aquilo que a lição bíblica de hoje nos ensinou, falando sobre a igreja e a cidade. É claro que o nosso tempo é muito curto para que a gente possa se aprofundar em cada um desses aspectos, mas eu tenho a certeza que você pode compreender aí, ainda de forma simples, mesmo sendo de forma simples, aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a lição nos orientou. Amém? Eu quero
pedir para que você sempre fique ligado aqui na nossa escola bíblica, estude a palavra do Senhor. No próximo sábado nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema a pregação e as cidades. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco se você puder. Dentro de alguns instantes nós estaremos iniciando o nosso culto de louvor e adoração a Deus, e temos certeza que, além da lição de hoje, que nos ajudou muito, o culto hoje vai ser muito edificante para a sua vida. Amém? Desejo a todos um feliz sábado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.